Então, quando nós vamos passear na Bíblia, nós temos um bom hábito de falar, Deus capacita. Claro, é Deus que dá o dom, é Deus que dá o talento. Mas vamos a um exemplo clássico de alta eficácia na Bíblia, 100%. Quando Deus chama Gideão. Deus se apresenta a Gideão e aí tá lá malhando. Aí Deus fala, Gideão, agora é contigo, meu filho. Pá. Aí Gideão fala assim, ô Senhor, vou te dar a notícia. A minha tribo é a menor de Israel. Olá, sejam bem-vindos a mais um CGCast, o podcast da editora Central Gospel. Eu sou a Marcela, a gente já se viu semana passada no nosso primeiro podcast. E hoje, no segundo episódio, eu tô tendo um parceiro aqui, como host também do podcast, que é o Renan. Seja bem-vindo, Fiel Renan. escudeiro. Muito prazer a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Renan, sou gestor comercial aqui dentro da Central Gospel e tô aqui ajudando a minha host, Marcela, pastora Marcela Passos. Nosso tempo de mesa aqui com certeza vai ser muito enriquecido, né, com o Renan também. E hoje não é qualquer podcast. A gente começou bem fraco com o pastor Silas Malafaia só. Aqui o padrão não baixa. Pastora Elisete. E hoje a gente está tendo a honra de receber alguém que é autor da casa, que é referência e que eu tenho certeza de que o que vai ser produzido aqui nessa conversa vai ser bênção para a tua vida, para você que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esse podcast agora em casa. Ele é pai, ele é esposo, ele é autor, psicólogo, ele é palestrante, ele é reconhecido na sua área. Pastor Cléo Holanda, seja muito bem-vindo, viu? Coloca as palmas agora de fundo. Uma boa tarde, Marcela, Renan. Uma alegria muito grande poder estar aqui na Central Gospel, uma casa maravilhosa que, sem dúvida alguma, faz parte da minha trajetória e tem me ajudado demasiadamente a impulsionar para que, de uma maneira ou de outra, venhamos a ajudar as pessoas com aquilo que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Então, é um prazer, espero que seja uma bênção esse podcast. Com certeza, gente. Já tô com o bloco de notas aqui aberto. Ainda bem que é registrado, né? A gente pode ouvir depois também. Mas, pastor, a gente tem muita honra de ter o senhor como autor, né? Porque os livros que o senhor lança, os livros que o senhor escreve são realmente parte de um conteúdo de valor que tem sido útil. Engraçado, nós somos uma editora cristã, mas apesar dos princípios da base ser cristã, não é um livro que abençoa apenas cristãos, né? São livros que abençoam seres humanos, pessoas, princípios válidos para todos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse alcance da mensagem que o senhor traz. O que você está falando é exatamente o que ecoa no meu coração quando eu vou escrever um livro. Primeiro porque existe um viés, né, no meio secular. Isso é verdade, que muitos profissionais acabam misturando a religião com a ciência. Onde dentro de um consultório eu sou psicólogo, ali eu não sou um pastor, eu não vou orar, eu vou aplicar a ciência. Sim. Então, muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas acabaram até sem a compreensão devida, acabaram confundindo as coisas. Então, quando eu vou escrever um livro, eu tenho como base a ciência, a psicologia, e a Bíblia é um livro comportamental, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Então, existem muitos casos clínicos que são casos clínicos bíblicos, porque a Bíblia ela fala do comportamento do indivíduo. Até se você quiser entrar num viés do estudo da salvação, por exemplo, até para a pessoa entrar no céu, ela tem que ter algum tipo ou alguns tipos de comportamentos saudáveis. Então, quando eu vou escrever um livro, e é muito interessante isso, e falo com muito respeito aos colegas, né, e a todos os cursos e pós-graduações que eu já fiz, quando eu vou começar a estudar, eu vejo que tudo aquilo que está sendo falado tem uma vertente bíblica, tem ali um apontamento que a Bíblia já fala. Então, como escrever um livro que eu gostaria que aquele que fosse o ateu, aquele que fosse o cristão pudesse ler, não se sentisse ofendido, não se sentisse de maneira alguma com gatilhos disfuncionais, mas fosse ali algo relevante. Porque eu costumo dizer que falar para o nosso público é fácil, falar para o cristão é gostoso, mas e aquelas pessoas de fora? Nós temos que alcançar, levar a boa palavra para os de fora.
E com isso, com pessoas capacitadas, quando você vai escrever algo relevante, a pessoa de fora vai dizer, não, esse daqui eu vou parar para ouvir, porque é interessante o que ele está falando. E é nisso que o Evangelho entra, né, com sabedoria, e as pessoas acabam reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a ciência é uma ferramenta de Deus para levar também pessoas a uma vida saudável e a salvação, por que não? Uau! E quando a gente, pelo menos eu, quando eu vou ler a Bíblia, eu consigo pegar muitas referências de livros que eu leio atualmente sobre alta performance, sobre mentalidade. Então, há 2000 anos atrás já falavam coisas que hoje eles estão utilizando como se fosse um assunto super atual. Então, ter o Senhor como essa referência de pessoa, realmente um pastor, tá? Doutor, que consegue realmente trazer isso, tanto o lado da ciência, mas também olhando ali com o lado espiritual, isso é muito importante. E a pergunta que eu quero te fazer, pastor, hoje, pelo menos, eu observo que eu tenho um pouco de dificuldade, vou me colocar, em definir aquilo que é espiritual e aquilo que é emocional, racional, que realmente está ligado ali aos meus instintos, né? O senhor, por ser doutor, consegue já fazer essa diferença muito fácil e fica nítido por conta do conteúdo que o senhor já estudou. Mas para alguém que não consegue ter esse discernimento e espiritualiza tudo, qual seria a instrução que o senhor daria para essa pessoa? Que pergunta difícil. Eu costumo dizer que meus clientes mais difíceis são os evangélicos, são os cristãos, porque tem muitas situações da vida que a pessoa está passando que nós sabemos que Deus está no controle, que Deus cuida de tudo. Mas como é que uma pessoa, por exemplo, ela vai tratar algumas demandas dentro do consultório especificamente, e você traz ali, obviamente, porque ali é o lugar da ciência, ali não é o lugar da religião, nem da espiritualidade, você vai trazer ali manejos terapêuticos e científicos, e a pessoa fala, não, mas Deus me disse, Deus me mostrou. Eu tenho que, infelizmente, falar, olha, se Deus te disse, se Deus te falou... O pastor Silas fala isso, eu não discuto com Deus quando alguém diz isso. Como é que você... E você tem que respeitar, porque ali é uma demanda que a pessoa tem, até mesmo, por exemplo, uma demanda evitativa, onde está acontecendo uma situação na vida dela, para que ela olhe para dentro dela, ali pode causar uma dor, um desconforto. Sim. Então eu uso como mecanismos evitativos a minha espiritualidade, para até mesmo me proteger da minha dor, porque se eu olhar para essa dor, vai exigir de mim alguns comportamentos que talvez eu não possa dar conta naquele momento. Então, o bom psicólogo não é aquele que sabe falar, mas principalmente aquele que sabe ouvir. Então, o que ela está dizendo? Então, será que é Deus, ou ela está dizendo assim, não toca nessa dor, porque vai exigir de mim algo que eu não posso fazer no momento. Então, muitas vezes... né? E existe um jargão muito conhecido dentro da igreja que se não vem pelo amor, vem pela dor. E é uma grande verdade. Sim. Isso. Então, dentro do nosso dos nossos padrões de vida, com certeza existem momentos que a pessoa ela vai espiritualizando mesmo, e outras como um modo de enfrentamento evitativo, para que não enfrente a situação, porque naquele momento, naquela situação, ela não dá conta. E aí, se ela continuar com o seu processo terapêutico, algo vai acontecendo e ela vai desmembrando isso, ressignificando, até que ela tenha confiança ou entenda que é o momento dela se abrir. Então, nós temos que ter muito carinho e respeito para que o outro fala e para que o outro sente. Porque ninguém tem um termômetro aqui e dizer isso é bobeira, isso é aquilo outro. Então, tudo é válido. Quando o outro fala, nós devemos ter o foco e o que chamamos de escuta eficaz para ajudarmos as pessoas da melhor maneira possível. E aproveitando esse caminho, o senhor, psicólogo, pastor, tem essas duas funções em que o senhor atua em âmbitos diferentes e tudo mais. A gente sabe que, culturalmente, né, tratar das questões psicológicas e emocionais era muito mal visto pela igreja. Sim. Hoje, graças a Deus, eu percebo que isso está melhorando muito, muito, muito. Mas o senhor percebe ainda uma resistência na geração atual ou nas pessoas talvez um pouco mais velhas? Como o senhor enxerga essa resistência, já que o senhor está nos dois âmbitos de atuação? Na verdade, eu costumo dizer que Jesus salvou a minha alma e a psicologia salvou meu ministério. Porque o lidar com o ser humano é muito complexo. E um pastor, por exemplo,
a sua maior atividade, o seu maior propósito é a gestão de pessoas e principalmente a gestão das vaidades. Uau. Então, quando nós percebemos que, eu percebi que eu não daria conta de fazer a gestão de pessoas de uma maneira eficaz, eu fui estudar para que eu não pudesse adoecer. E antigamente, como bom cristão pentecostal que acreditamos nos dons, chegava uma pessoa na igreja com depressão, com síndrome do pânico, né, e ansiedade ou qualquer tipo de transtorno de ansiedade, nós mandávamos imediatamente para o culto de sexta-feira, às 7h30 da noite. Meu pai dirigia esse culto. Para o culto de libertação. E, obviamente, que muitas pessoas foram libertas, foram curadas, porque a palavra, ela ressignifica a palavra, né? Paulo vai dizer em Romanos 12:2, a renovação da mente, há uma reestruturação cognitiva na pessoa que se converte. É óbvio, a nova criatura, né? A pessoa voltar para a barriga da mãe, né? Como Nicodemos falou, mas é uma reestruturação cognitiva que vai desencadear em novos pensamentos e em novos sentimentos e novos comportamentos. Então, deve ser alguém ligando nesse momento para fazer uma pergunta para o autor. Pode seguir. Ao vivo. Então, durante muito tempo, nós demonizamos isso. Uhum. Hoje, né, dentre a pandemia, particularmente, que foi um estrago, uma grande tragédia, se nós pudermos falar que a pandemia nos trouxe algo, eu acredito que a pandemia ela trouxe um despertar mais carinhoso para a área da saúde mental. Concordo. Eu acredito que um olhar mais relevante, um olhar mais carinhoso. Para que você tenha uma ideia, Marcela, a OMS em 2019 considerou o Brasil o país mais ansioso do mundo. Meu Deus. O Brasil, antes da pandemia. Vamos olhar só o Brasil, não vamos olhar o mundo. País do carnaval, país do futebol. Será que com a pandemia não aumentou isso? Evidentemente. Então hoje a igreja ela ainda tem uma dificuldade, por quê? Nas questões, se você for falar sobre questões emocionais, você vai estar trazendo humanismo para a igreja. Tudo na vida tem os prós e tem os contra. Você tem que ter, e o nosso desafio, o maior desafio do ser humano é o equilíbrio. Uhum. Porque o ser humano, mais do que nunca, ele é dicotômico, né? Sim. Ou ele é 8, ou ele é 80, ou ele é o sim, ou ele é o não, ou ele é Flamengo, ou ele é Vasco, ou ele é Corinthians, ou ele é Palmeiras. E é sempre o extremo. É sempre. Então, e isso está potencializado ainda mais nos dias de hoje. Uhum. Então, o equilíbrio é muito importante. Porque igreja é lugar de você falar das coisas relativas à palavra de Deus, o reino de Deus, mas dentro da palavra de Deus existem as questões emocionais, porque estamos falando de pessoas que venceram. Né? Tanto é que Jesus veio como 100% Deus e 100% homem. Então hoje eu acredito que temos que trabalhar isso, né? Cada vez mais tem melhorado bastante. Hoje já tem muitos servos de Deus, cristãos, que procuram psicólogo porque entendem a questão do espiritual e do emocional. E nós temos que tomar cuidado, como tudo na vida. Tem o lado bom e o lado ruim, tem um bom profissional, né? O bom pastor, o péssimo pastor. Equilibrar para que também não seja o culto, uma palestra motivacional, né, e só falar de artigos científicos falando do homem apenas, mas também não deixar isso de lado, mas trazer uma consciência, até porque, e aí, trabalhando a questão com o pastor, meia culpa, pastor, ele acaba desenvolvendo, né, muitos pastores acabam desenvolvendo ao longo da vida, o que nós chamamos de esquema mental desadaptativo do autossacrifício. Então o pastor ele acaba querendo se colocar num lugar que não é dele. Ele quer salvar a ovelha, ele quer ser muito importante para os outros e ele se coloca num lugar que não é dele, como depressão. Vou marcar 7 gabinetes pastorais. Esse papel não é dele. Ele não é dele. Eu estou com síndrome do pânico, então marca aqui 14 gabinetes pastorais. Esse papel não é do pastor. E hoje eu acredito que os pastores, né, eles hoje com mais consciência, não, olha, eu cuido do espiritual, vem aqui que eu vou discipular você, vou lhe dar um afeto, vou orar, e você se trata. Porque eu já vi pastores dando ênfase, falando fantástico, fiz um gabinete de 5 horas, que fantástico. No curso de formação que a gente faz de conselheiros, fala assim, você tem que ser preso. Eu brinco assim, tem que ser preso, porque não pode. Isso é o autossacrifício.
você acaba se dando muito mais do que recebe. Não, esse curso de conselheiros tem na Faculdade Vitória em Cristo. Tem. Exatamente. Uma coisa só do que ele falou de um gancho, porque eu achei sensacional. E eu acho que isso hoje é difícil. Eu falo ali, vivendo a realidade de igreja ali do lado do meu marido, a diferença entre um discipulado e um aconselhamento. Sim. E uma terapia, porque eu percebo que os pastores têm ido por esse caminho, entendeu? Principalmente os mais jovens. Mas eles não estão indo por mal, eles estão indo porque é uma demanda. Eu quero salvar. E as pessoas esperam isso do pastor. Como fazer esse limite, pastor? O que o senhor falaria? Nesse ponto, quando nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão mais humanizadas, buscando mais desenvolvimento de habilidades sociais como empatia, né, afeto, né, as pessoas estão falando mais sobre isso. Esse viés do pastorado, que o pastor era aquele que brigava com o demônio, ele era o super-herói, ele não errava, ele não pecava, e olha, se você pegar uma pregação que o pastor chora, não fica nessa igreja não. Hoje as pessoas estão diferentes. Hoje elas querem um pastor mais humanizado, com a espiritualidade, óbvio, né? Um homem reto na palavra, que possa, digamos, ele vai errar, mas não vai viver no pecado, mas que ele mostre o seu lado vulnerável, que ele mostre que ele é humano tanto quanto. Isso ajuda. Porém, existem denominações ou lugares que isso está muito entranhado, onde o pastor tem que resolver um problema. Outro dia eu estava atendendo no meu consultório uma pessoa, um casal que estava passando por um processo, está passando por um processo ainda de restauração, e houve um adultério, e quando nós fomos conversar, ele é cristão e ele saiu da igreja. E um dos motivos que ele saiu da igreja foi porque em dado momento, em dado evento, o pastor que estava coordenando tal evento e tal situação falou: eu não sei resolver, eu não sei fazer. E ele falou para mim, olha, quando ele falou que não sabia fazer, eu decidi sair da igreja, porque como eu vou estar num lugar onde não se sabe fazer? Eu falei, olha, desculpe trazer isso, mas uma das coisas mais bonitas da vida é você falar que não sabe. Porque mostra de uma grandeza e mostra de uma espiritualidade que você ali não quer ocupar lugar de ninguém, você não quer mentir para ninguém, você não quer manipular, mas você ali é uma pessoa como outra qualquer, que precisa da graça, da misericórdia e também do afeto e da empatia, que muitas vezes o pastor, né, o líder, ele exige que isso ele tenha, mas será que ele recebe? Sim. Então por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja adoecendo. Sim. Não, e só puxando adendo disso que o senhor falou, um dos grandes pensadores da humanidade, Sócrates, falou que só sei que nada sei, né? É verdade. E se a gente confessar que não, se a gente falar que não tem pecado, a gente está indo contra também ali o sacrifício de Jesus, né? Então, só... Biblicamente, filosoficamente, tá qual caminho, né? disfuncional. E é verdade mesmo. Sim. Então, caminhando nisso, que o assunto tá interessante, mas eu quero puxar um pouquinho para esse seu último lançamento com a editora Central Gospel, que é o da autoeficácia. Muito bom, por sinal. Eu vim na paleta, gente, vocês repararam? Verdade. Eu vim para combinar ali com o livro. Mas, pastor, o que é autoeficácia? Porque às vezes as pessoas que estão até seguindo a série, né, dos livros, já leu sobre a procrastinação, já leu sobre o otimismo, vem mais um por aí em breve, mas não vamos dar muito spoiler. Mas ela pergunta o que é autoeficácia? Fala um pouquinho sobre esse conceito. A autoeficácia, ela vem de um viés, dois adenos importantes. Primeiro, a autoeficácia é um capital psicológico positivo. Todos nós temos um capital psicológico positivo. Quais são esses 4, melhor dizendo? Resiliência, otimismo, autoeficácia e esperança. Todos nós podemos desenvolver esse capital psicológico positivo. A autoeficácia, ela é uma das colunas da autoestima. Ao contrário do que muitos pensam, a autoestima, principalmente para congresso de mulheres, palestra de autoestima ou palestra motivacional. Tanto a motivação quanto a autoestima é um assunto muito popular, mas ao contrário do que as pessoas pensam, é um assunto muito profundo. Então a autoestima, o que seria a autoestima? A autoestima é o valor que nós damos a nós mesmos. A autoestima, ela pode ser desenvolvida, geralmente ela é desenvolvida em 2 fases da nossa vida.
de 0 a 18 anos e 18 anos para frente. A grande vantagem é que a autoestima não é algo rígido. A autoestima ela pode ser desenvolvida, potencializada e transformada. Como ela é desenvolvida? Primeiro, de 0 a 18 anos, de fora para dentro. Aquilo que nós ouvimos. Por isso que é muito importante o pai e a mãe elogiar, porque a criança não sabe o que é feio, o que é bonito, Sim. o que é certo, o que é errado. Então, o que a pessoa ouve, ela vai desenvolvendo. Tanto é que crenças podem ser desenvolvidas com palavras repetidas durante muito tempo. Tanto palavras positivas quanto palavras negativas. Então, a autoestima ela é desenvolvida nessa fase de 0 a 18, de fora para dentro. O problema é que de 18 para frente é de dentro para fora. Se eu não desenvolver dentro, como é que eu vou desabrochar? Eita. E aí já começa o processo da baixa autoestima. E você sabe que os servos de Deus, nós caprichamos, né? Dentro da igreja é reforçado, eu posso te falar isso, reforçar de uma maneira quanto mais a baixa autoestima. Porque se você falar para um músico que ele tocou muito bem, que ele cantou muito bem, ele vai dizer assim, é para a honra e glória. Se você falar para um pregador, olha, que mensagem, ele vai dizer, é para a honra e glória. Nós sabemos que tudo é para a honra e glória. Ninguém precisa nos dizer, né, todo dom, toda dádiva perfeita vem do Pai das Luzes. Não é isso que Tiago fala? Porém, o elogio é muito importante. E existem muitas pessoas que elas acabam potencializando a baixa autoestima porque elas têm uma rejeição a receber elogio. E com isso, elas não acreditam até mesmo que você está elogiando elas. Porque elas já não receberam na fase da infância e da adolescência, e agora na fase adulta se já não tem. E aí dentro de um ambiente onde se você for elogiado, cuidado, você vai cair, cuidado, o diabo foi assim com o diabo, hein? Tal. Então essa pessoa ela vai desenvolvendo isso. E a baixa autoestima, ela causa diversas patologias, que não é o caso de nós falarmos aqui. Então a autoestima... Se quiser, fica à vontade. A gente tem até 4 horas de podcast, tá tudo certo. Então a autoestima, ela tem 4 colunas. Quais são? Primeiro, autoconceito, o que eu penso sobre mim. Segunda coluna, autorreforço, o quanto eu me autoelogio e me autogratifico. Ou seja, eu fiz algo bom, vou me dar um presente. Terceira coluna, autoimagem, a minha aparência. E a quarta coluna é a autoeficácia. O que seria autoeficácia? O quanto eu acredito que sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Então, quando nós vamos passear na Bíblia, nós temos um bom hábito de falar, Deus capacita. Claro, é Deus que dá o dom, é Deus que dá o talento. Mas vamos a um exemplo clássico de autoeficácia na Bíblia, 100%. Quando Deus chama Gideão. Deus se apresenta a Gideão e aí tá lá malhando, aí Deus fala, Gideão, agora é contigo, meu filho, pá. Aí Gideão fala assim, ô Senhor, vou te dar a notícia. A minha tribo é a menor de Israel, mas eu vou refrescar um pouquinho a sua memória. Nessa tribo menor, tem uma família que é a menor. Não sei se o senhor percebeu. Gente, eu amo Gideão. Mas minha família é essa. Tá bom, Senhor? Agora, para o senhor afastar essa demanda que o senhor está querendo passar, não basta apenas a menor tribo, a menor família. Eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o menor do menor do menor. O que Deus fala? Por isso que Deus é fantástico, né? Fala assim, vai na tua força. Em outros personagens da Bíblia, como Josué, não temas, porque eu sou contigo. Nesse você vê que Deus não se coloca como um viés de amparo. Porque se Deus se coloca como eu sou contigo, reforça a baixa autoestima dele. Uau! Sim. Se Deus se coloca ali, eu estou contigo, então não precisa de mim, nada é por mim. Não, meu filho, você tem valor. Você é capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Então a autoeficácia é algo que podemos desenvolver, e quando nós vamos, por exemplo, olhar hoje na internet, quais são os cursos que mais vendem, né? Empreendedorismo, né? Produtividade, alta performance. Alta performance. E nós temos que
ajudar as pessoas à luz da ciência, biblicamente, que é possível sim ser uma pessoa de alta performance, com uma mentalidade de alta performance, altamente autoeficaz, Sim. porém saudável. Sim. Porque tem muita gente que é muito autoeficaz, tem resultados extraordinários, mas depois desenvolve várias patologias, ganha muito dinheiro, mas perde a família, ou é muito bom pai, um pai autoeficaz, porém não é um funcionário, não é bem profissionalmente. Então eu acredito que a autoeficácia ela pode ser desenvolvida. E a pessoa, a partir do momento que ela busca, ela começa a olhar para dentro dela, ela pode chegar a resultados extraordinários. Bacana. Pastor, entrando ainda dentro dessa questão de crenças, de visão, porque a forma com que eu enxergo o mundo é diferente da forma com que a Marcela enxerga o mundo, por conta disso, das crenças, valores, e eu queria entender se pro cristão, por conta da sua fé em Deus, a autoeficácia se torna, vamos dizer assim, algo mais fácil, é uma palavra muito difícil, muito forte, né? Mas que se facilita na hora desse indivíduo ele ter realmente autoeficácia, por conta da sua crença em Deus, da sua fé inabalável. Se ele embutir Deus, ele já não está colocando a autoeficácia. Não sei se eu estou sendo claro. Sim. Claro. Uhum. Né? Então eu tenho que andar sem Deus? Não, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Coloque Deus. Mas a autoeficácia fala muito da sua individualidade. Bacana. Vamos falar de autoeficácia e milagre. Olha que interessante. Se a mulher hemorrágica ela não fosse autoeficaz, ela não recebia o milagre. Porque ela falou assim, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ela está falando de fé. Sim. Mas alguns pesquisadores afirmam que ela pode ter caminhado até 12 quilômetros perdendo sangue. Se ela não acreditasse que mesmo perdendo sangue ela chegaria até lá, ela pararia no meio do caminho. Dentro do contexto histórico. Entendeu? Vamos para outra autoeficácia? Os 4 homens que levaram o paralítico pelo telhado. Você não precisa de fé para subir no telhado. Não tem nada a ver de fé subir no telhado. A fé tem em levá-lo até Jesus. A autoeficácia tem, a porta não está dando, a janela não está, eu vou subir o telhado. Eu acredito, nós acreditamos, porque muitas vezes a gente fala do paralítico de Jesus. Sim. Mas na minha modesta opinião, né, os personagens tops dessa passagem são os 4 amigos. Sim. Os 4 amigos falaram, vamos subir, pô. Vamos subir. Nós acreditamos que podemos subir esse telhado. Se eles não tivessem autoeficácia, que nada tem a ver com espiritualidade ali, Sim, é algo natural, vamos lá, acreditamos, puxa um daqui, outro dali. Senão eles não conseguiriam. Então perceba que passa, né? Não é uma coisa única. Tem vários atravessamentos. E quanto mais esse indivíduo acreditar no seu potencial, mais a fé ela acaba florescendo. O brasileiro em si, ele tem uma questão nossa cultural. O americano, ele tem orgulho dele. É bandeira para tudo que é lado. Como diz meu pastor, vou até beber uma água. Entendeu? Somos... E a palavra orgulho, ela é mal traduzida por português. Porque nós confundimos orgulho com soberba, arrogância. Isso é satânico, é doentio. Mas você tem que ter orgulho da tua história. Sim. Você tem que ter orgulho, né, daquilo que você faz. E aí você vê a diferença, por exemplo, eu lido, né, com atletas. Você vê o Cristiano Ronaldo. Se você olhar com todo respeito, um Ronaldinho Gaúcho, um Messi e um Cristiano Ronaldo, em termos de talento depurado, você vê que o Messi e o Ronaldinho Gaúcho têm muito mais talento. Muito. Se você botar o Messi para jogar golzinho na rua, né? Lembra aquele futebol na rua, o golzinho, descalço, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi vão destruir. Sim. Vão jogar no play do nosso prédio. Agora o Cristiano Ronaldo, eu não sei não. Mas o camarada, ele desenvolveu uma autoeficácia que ele fala, você é o melhor. E ponto. Que importa que eu acho que eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E isso daí parece uma agressividade. Aí uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos.
Se eu não acredito no meu potencial, quem vai acreditar? E aí você percebe que muitas pessoas, e aí vamos também olhar para dentro de nós, usa a espiritualidade de maneira disfuncional para reforçar a sua baixa autoestima, trocando a baixa autoestima por deserto, tempo de espera, luta espiritual, entendeu? Então nós temos esse viés evitativo, porque ao invés de eu olhar para mim e falar assim, não, eu tenho que melhorar nisso, eu vou arrebentar, eu vou estudar, eu vou me dedicar, e eu vou ser relevante, eu posso, porque eu acredito que Deus está comigo e é a vontade de Deus. Da mesma maneira que ele falou com Gideão, ele enxergou em Gideão potencial, eu também tenho meu potencial. Isso faz toda a diferença. Por isso que você, ao olhar a vida no todo, tanto no meio cristão ou fora, na vida, não vence os melhores. Sim. Vence os mais perseverantes. E o senhor vê isso mais forte nos atletas, porque o senhor faz jiu-jitsu, né? Faço jiu-jitsu. Bacana. Adicionando a biografia do pastor. Faz jiu-jitsu. Eu também faço jiu-jitsu e eu vejo que quem participa de competição tem uma confiança muito maior no seu potencial. E o senhor puxou ali a questão do brasileiro. E eu vejo que isso pode até, de forma, às vezes, parecer ser ofensivo. Porque a pessoa ela confia tanto em si, tem uma fé tão inabalável daquele potencial que ela tem, as pessoas do lado ficam até, esse aí tá muito vaidoso. Mas é porque esquecem que isso também tem a ver com Deus, porque quem te deu esse potencial originalmente, Exatamente. parece que a gente tá sempre esperando algo sobrenatural, quando o natural, a provisão disso já veio na nossa criação, na nossa essência. Se você vai estudar sobre talento a ciência afirma que é inato. E se é inato, você nasceu com ele. Aí entra a nossa percepção de vida, que os outros nos respeitam. Quem deu esse talento? Foi Deus. Então, o jiu-jitsu, particularmente, que eu sou psicólogo do esporte, né, também, e eu atendo muito jogador de futebol. E o jiu-jitsu é um esporte que eu competi muito ao longo da minha vida, tal. Cheguei até a dar aula um período. E o jiu-jitsu, ele trabalha muito a autoestima. A autoestima da pessoa, ela primeiro que você já fala, jiu-jitsu é brasileiro, nós somos os melhores. Acabou. BJJ. Entendeu? Então acabou. Isso hoje virou, né? Expandiu muito. Sim. Mas você vê que o brasileiro no jiu-jitsu era diferente. Sim. Até hoje é Até diferente. O futebol também. E é respeitado. Tanto é que nos Estados Unidos você monta uma academia de jiu-jitsu, você bota Brasília Jiu-Jitsu. Vem mais cliente. É verdade. E a geração do... Não sei se serei polêmica, não sei se criarei problemas com os pacientes. É bom com o pro pastor. corte. Mas qualquer coisa corta, galera. Mas a geração atual de futebol não tem a mesma... pelo menos o que eu vejo, né? Nacional, assim, não tem a mesma garra e a mesma crença em si e a mesma capacidade de lidar com a pressão que gerações anteriores tinham. E assim, não à toa, recentemente viralizou essa questão de jogadores dizendo que não precisavam de psicólogos no futebol. E aí? Isso aí, no futebol, que eu trabalho com vários jogadores, e já trabalhei em clube durante 4 temporadas, existe o que a gente chama de culto à ignorância. Isso não é culpa dos jogadores. Isso, na verdade, é uma estrutura, né? São crenças que foram estabelecidas ao longo dos anos e que, aos poucos, estão sendo desconstruídas. O que está acontecendo hoje, não somente com jogadores de futebol, mas com a sociedade, com a juventude, é a baixa tolerância à frustração. Então, quando você tem baixa tolerância à frustração, você deixa de desenvolver um capital psicológico positivo que é de suma importância para o esporte, que se chama resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de passar pelo estresse e por um trauma e sair mais forte. Então, hoje você pega um jovem, uma criança, coloca no futebol. Ele começa a se destacar. E aí já vem um empresário. Aí a família para tudo para dar atenção a ele. Ele não é culpado, mas ele está inserido no contexto. Então tudo gira ao redor dele. Aí, antigamente, na década de 90, você tinha uma partida de futebol oficial, você só poderia colocar 2 atletas no meio do jogo. Hoje você pode colocar 5 atletas. Mas hoje, se determinado jogador fala, eu estou no banco, então eu vou ligar para o meu empresário e vou trocar de clube. Ou seja, é a baixa capacidade de passar pela frustração.
E isso não é culpa do atleta, mas sim do meio que você sistema, vive, né? exatamente, do sistema e da própria sociedade. Tanto é que hoje você chega num restaurante ou num shopping, você vê um pai ali, o filho numa loja de brinquedo, a criança, ela quer o brinquedo. Quando antigamente a criança começava a chorar, o pai olhava, falava umas palavrinhas mágicas que nós em não casa podemos, a gente conversa. né? Ou o anjo do concerto vai descer, e aquela criança imediatamente parava. Claro que tem os excessos que somos totalmente contra. Hoje, criança chorou, dá o iPad, dá o iPhone, né? Distrai, ocupa. A criança não pode nem chorar. Ela não pode passar pela frustração. Então isso acaba permeando todas as áreas. O esporte, a igreja. Hoje as pessoas trocam de igreja que troca de roupa. Ah, não gostei dessa mensagem, não. Não sei o que lá, não me trato bem. Aqui falta amor. Vou embora. Hoje, se você pega um membro da igreja que tem 20 anos de igreja, você tem que dar o prêmio, ele vira diamante. É isso, pastor. É isso, é complicado mesmo. Sim. E seguindo por esse caminho, a pessoa que está ouvindo a gente talvez esteja tentando se encaixar ali, talvez esteja pensando, eu tô achando que eu tenho isso aí. Eu ouço podcast e assisto vídeos assim, tentando identificar, né, aquilo em mim. Quais são as características, marcas que o senhor daria, assim, bem genérico, que eu sei que não tem como ser tão específico, mas características de alguém que tem problemas de autoeficácia, para a pessoa identificar em si, em casa. Tá. Vamos falar das características positivas e negativas. Boa. Pessoas com características positivas são pessoas que possuem metas altas. Meta é diferente de milagre. Milagre é algo impossível. Meta é tudo aquilo que eu posso realizar. Depende de mim. Então, princípio básico das metas. SMART. Tem que ser inteligente. Tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, realista e temporal. Então, pessoas que são autoeficazes possuem metas altas. É alta, mas ela sabe que tem todas as condições de chegar. Pessoas autoeficazes também, elas possuem perseverança. Perseverança não é dom, não é talento, é comportamento aprendido. Ou seja, é o não que você toma aqui, ali, e você vai repetindo aquele comportamento, e aí você vai desenvolvendo a perseverança. Da mesma maneira, uma outra característica muito importante são pessoas que elas não têm medo do novo. Então, a pessoa autoeficaz, nós temos medo do novo. O desconhecido assusta. O desconhecido trabalha, né, ativando em nós a nossa vulnerabilidade. É natural. Mas a pessoa autoeficaz, ela não tem medo do desconhecido. Então, essas três características, elas são básicas. Da mesma maneira, as pessoas que não possuem, né, elas possuem a baixa autoeficácia. São pessoas que possuem muita dificuldade em receber feedback negativo. É a famosa crítica, né? Feedback é diferente de crítica, né? Crítica, não existe crítica construtiva, né? Mas o feedback é olhar o comportamento e não a pessoa, né? E aí você também traz solução para aquela situação. Mas a pessoa com baixa autoeficácia, ela não consegue lidar com o feedback negativo. Da mesma maneira, ela acaba tendo uma péssima gestão de problemas. Como ela não acredita no potencial dela, como é que ela vai fazer a gestão de problemas que surgem? Então ela vai ter muita dificuldade. E uma terceira característica negativa é a baixa autoconfiança. Mas autoeficácia não é diferente de autoconfiança? Academicamente não. Autoeficácia é o quanto eu acredito que sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Autoconfiança, o quanto eu sou capaz de resolver problemas significativos e relevantes. Bacana. Então, a pessoa que tem baixa autoeficácia, ela surge uma situação, ela vai buscar de alguma maneira terceirizar. E quando você começa a terceirizar demais os problemas, você não desenvolve. Ao não desenvolver, você passa a não acreditar na sua capacidade. Ao não acreditar na sua capacidade, você não desenvolve autoeficácia. Bacana. Pastor, eu queria entender a sua visão sobre
alta performance. Por quê? A gente hoje tem acesso a muita informação. Isso é bom e ruim. É uma via de mão dupla, vamos porque colocar alguns assim. termos foram parando, todo mundo acha que é especialista naquilo. Né? E aí você pega influências, pessoas que têm realmente ali em suas mãos uma grande audiência, e ela coloca todo mundo dentro de uma caixinha. Sim. Tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que treinar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a pessoa acaba entrando dentro daquele ritmo e muitas das vezes ela acaba entrando no burnout. Então eu queria entender qual é, na sua visão, lógico, trazendo aí também para o livro, o que seria essa mentalidade de alta performance? Olha, muito interessante a sua pergunta, porque, primeiro, a maior dádiva da existência de Deus, né, o maior sinal da existência de Deus, dentre tantos, na minha modesta opinião, é que todo ser humano ele é singular. Então, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Claro e evidente que nós temos uma régua. Claro e evidente que existem artigos científicos que acabam fazendo pesquisas, né, e comprovando, né, que determinado comportamento, determinada ação, você vai ter determinados benefícios. Isso é fato. Agora, nós não podemos colocar numa caixinha. Mas, quando nós falamos de alta performance, o que seria alta performance? É o conjunto de atributos numa determinada situação cujo resultado é positivo. Então eu pego as minhas características, talentos, dons, hábitos, princípios, crenças e valores, defino que vou fazer determinada situação, reúno esses atributos, vou inserir nessa situação e o resultado é positivo. Então, se o resultado é satisfatório, eu obtive uma alta performance. Bacana. O que é alta performance para mim pode não ser para você? Pode. Mas o principal é você sentir o quê? Que realmente você conquistou o resultado que lhe foi satisfatório. Bacana. É porque eu falo muito isso até mesmo com visão de gestor, né? No final do dia eu tenho que fazer aquela coisa na anamnese pessoal, né? Eu vou lá e me pergunto se o meu dia ele foi cheio, né? Se eu conseguir realmente resolver, foi produtivo ou se ele foi cheio, né? E eu queria entender que o senhor me desse, na verdade, um conselho para todos que estão ouvindo aqui, né? A gente está falando de alta performance, alta eficácia, para que essa pessoa ela consiga entender e diferenciar. Rapaz, hoje eu tive um dia que eu posso falar que eu fui alta eficaz. Não, hoje eu tive uma baixa autoeficácia. Um dos primeiros sintomas de uma autoestima, né, positiva, saudável, é senso de capacidade e produtividade. O teu dia você se sentiu capaz naquilo que você optou e ali escolheu fazer? Pô, me senti capaz. Fluiu. Eu tive a dificuldade, mas me superei, me senti capaz. E se sentiu produtivo? Sim. O problema é que muitas vezes não está correlacionada à autoeficácia, nem à autoestima, mas a produtividade ela está muito relacionada à má administração do tempo. Porque o tempo ele é dividido em 3: circunstancial, urgente e importante. Circunstancial, pego uma conta de luz, vou no banco pagar essa conta de luz, demoro 45 minutos. Então foi um tempo circunstancial onde eu gastei muito tempo. O urgente, que a maioria das pessoas trabalham, deixa tudo para a última hora. Quando deixa tudo para a última hora, os níveis de estresse aumentam abruptamente e aí você pode adoecer, porque o estresse pode gerar as 3 etapas do estresse: alerta, resistência e exaustão. Com isso, o urgente também pode desenvolver em você o que nós chamamos de procrastinador ativo, que é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora e dá certo. Então comigo é assim, eu deixo para a última hora, você acaba se viciando, né? Estabelecendo esse novo padrão comportamental que é maléfico. E qual que você tem que trabalhar? O importante. Porque o importante você trabalha com planejamento. Você faz uma agenda e durante o teu dia, tua agenda diária, você coloca de 3 a 5 coisas fundamentais. E aí você, ao executar, quando chegar no final do dia, você vai dizer: meu Deus, o dia foi tão produtivo, eu me senti tão capaz, olha o bem-estar, olha como a tua alta performance produziu também saúde mental. Opa, que bom, consegui.
e parece até que sobrou tempo. Geralmente as pessoas falam assim, o meu dia tinha que ter 48 horas, já viu essa frase? Tá vendendo hora? Na verdade, não dá conta de 24, vai dar tempo de 48. Então, é trabalhar o importante, porque saúde mental é você aprender a lidar com as demandas da vida, ter recursos cognitivos para que você lide da melhor maneira possível com as demandas que vão se apresentar ao longo do teu dia. E assim, eu acho que isso também tem uma influência muito forte, essa palavra influência é a questão, né? Das redes sociais, né? Porque às vezes você tá no seu desenho do seu dia, da sua vida, do que você organizou, mas você vai pra rede social e você tem a sensação de que o fulano tá fazendo muito mais com a mesma coisa. Você acorda 5 horas, já acordaram 4. Você fala, meu Deus. Pois é, assim, nossa, impossível, como é que ele conseguiu aquilo e eu não consigo? Como lidar com isso, com essa gestão das redes sociais também, até na seleção de como lidar com isso? 4 erros que nós não podemos cometer em busca da autoeficácia. Autossuficiência, eu não preciso de ninguém. Autocriticismo, ou seja, eu me critico demasiadamente. Expectativas altas, que é diferente de metas altas, porque expectativa às vezes você joga até no outro. E a doença que eu considero uma das piores do momento, que é a comparação. A comparação, ela consegue lhe afundar. Porque, como você falou, olha, as redes sociais, aí você começa a ter gatilhos muito fortes de ansiedade. Fulano de tal consegue e eu não consigo? Olha isso, olha, ele até outro dia tinha 1000 seguidores, agora tem 10, tem 100, olha o que aconteceu e tal. E isso vai te adoecendo, porque ao invés de você desenvolver a autoeficácia, como você desenvolve a autoeficácia? Você desenvolve com performance anterior, a sua performance, o que eu fiz ao longo da vida que foi bacana. Aí tem gente que fala assim, eu não fiz nada. Aí eu pergunto assim, você andava de bicicleta com rodinha? Andava. Hoje você anda sem rodinha? Então você já teve uma alta performance. Então lembra daquele momento que você abandonou as 2 rodinhas, foi para uma e depois foi e conseguiu. Ali já está demonstrando alguma coisa. Para você conseguir andar de bicicleta sem rodinha, o que você precisou? De equilíbrio? Traz equilíbrio para agora. Você precisou de perseverança? Disciplina? Então traz para agora. Então performance anterior, modelo testemunhal, que é importante, quem eu admiro, né, na minha área, ou aquilo, ou aonde eu quero chegar. Então eu tenho aquele modelo. Eu não posso fazer, eu vou ser igual, então o que aconteceu com ele? Não, eu tenho um modelo testemunhal, e também o que a gente chama de convencimento verbal, que é o diálogo interno, você conversar com você e também verbalizar, eu vou chegar, eu vou conseguir, né? E trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E isso faz com que você aumente a sua autoeficácia. Então, se você melhora a sua autoeficácia, você não vai cair nesses 4 erros. Porque um grande problema hoje, um dos grandes, é que a pessoa olha a rede social e ela não consegue flexibilizar. Ela acha então que se acordou 4 horas, vai dar certo para ela. Sim. Pode dar? Pode. Como não? Mas ela tem que flexibilizar. E Deus lá em cima, eu fiz a digital, tudo diferente, tudo. Você tá se comparando. Mas assim, eu tenho uma preocupação particular, assim, eu vim da área da educação, né? Eu dei aula por 10 anos antes de migrar para o mercado editorial. E existe uma diferença significativa entre a geração Z, que ainda teve um pouquinho ali a ausência de redes sociais, né? Sim. E aí, mas já cresceu imersa nisso. E a geração Alfa, que tá completamente nisso desde sempre. Agora eu pergunto tanto pro pastor quanto pro psicólogo. Quais são os efeitos disso nessa geração? Porque eles têm essa dificuldade de separar a realidade do que é virtual. Não somente isso, a quantidade de informação. Lembra que, não no tempo de vocês, mas no meu tempo, você para comprar determinados livros não tem no Brasil, não chega, não é assim? Sim. Uhum. Hoje uma informação, você consegue ter uma informação que uma pessoa demoraria 50 anos para obter, você consegue em 5 minutos, Sim. em 2 dias, pelo computador. Então também, olha o desenvolvimento da ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção aprendida. Uhum. Por isso que essa geração, ela também é mais ansiosa. E a ansiedade é excesso de futuro.
Então eu quero acelerar o processo. É por isso que vem essa sede desenfreada por resultados, por performance, quando na verdade as pessoas hoje elas não querem passar pelos processos. Sim. Elas querem fazer os cursinhos de 2 dias para ganhar o certificado, e esse certificado não vale especialista. Especialista. Começa a fazer vídeo. Quando na verdade não tem pós-graduação. Virar terapeuta, então tá na moda. Não, terapeuta. Eu fico vendo aí. Polêmica do vídeo. Assim, só joguei aqui na mesa, tá, gente? Nada Não de me dê polêmica. gatilho, por favor. Fique à vontade pra desenvolver. É sério, pastor. É assustador. É Como assustador. escolher quem efetivamente eu posso confiar aqui no conteúdo dessa pessoa e não, é melhor eu não ir por esse caminho? Dá umas dicas aí pra quem tá Simples. ouvindo. É terapeuta, vê se é psicólogo. CRP. Vê se é psicólogo. Ah, mas eu sou psicanalista, eu fiz o curso, 4 anos de psicanálise e eu quero fazer psicanálise com fulano de tal. Cuidado. Cuidado. Ah, mas existem muitos psicólogos ruins. Sim, claro, toda a profissão. Sim. Mas você vai estar amparado por um profissional. E que se ele fizer uma barbeiragem, você pode entrar com processo e etc. Então, colocou lá na rede social, é terapeuta? É psicólogo? Não, mas eu estudei na universidade 1, 2, 3, 4, falou que é Estados Unidos, a pessoa fica arrepiada. Brasileiro, aí você vê a universidade lá, não existe. Você vê lá que a universidade, só você pagar que já tá. É um curso de verão. Já foi. Entendeu? Então, também se proteger. Até porque, apesar, no caso da área, né, da psicologia, o psicólogo não passar remédio, você está ali colocando a sua alma, a sua vulnerabilidade na mão de uma pessoa. Então isso é algo muito sério, muito sério. Então é você se informar, é você perceber e não cair nesse imediatismo. Claro, eu faço os cursos, eu vou a congressos de psicologia, eu vou o ano todo, eu e minha esposa, de 1 dia, 2, mas isso não é certificação. Sim. Isso eu vou receber conteúdo, é ótimo, workshops são fantásticos, mas calma aí, eu estou fazendo o processo, e aí se eu quero alta performance, se eu quero saúde mental, se eu quero ter uma vida saudável e de resultados expressivos, a minha mentalidade de alta performance não vai permitir que eu seja uma pessoa qualquer. Sim. Não vai permitir que eu tenha uma formação de qualquer jeito. Então eu vou buscar sempre estar o quê? Melhorando. E hoje, infelizmente, as pessoas não querem mais ir para a faculdade. Sim. Porque aí entra essas redes sociais, que infelizmente são mais um desserviço. Não, porque você fazer faculdade não vai te dar dinheiro. Mas quem disse que faculdade é só para dinheiro? Mas aonde você leu isso? É cultura, é conhecimento. E conhecimento liberta. Conhecimento te leva para novos níveis. Conhecimento faz com que você não caia em erros que outrora você cometia e até seus pais por ignorância, por não ter tido a oportunidade. Então hoje nós podemos e somos privilegiados também, aí falando do lado positivo de ter tanto conhecimento, por que não subir o nosso nível? Sim, e isso que o senhor está falando, biblicamente já foi avisado há muito tempo, né? Dentre todas as coisas, guarda primeiro o coração. Então eu queria entender do senhor, até mesmo um conselho, para aquela pessoa que busca realmente alta performance, mas também não quer perder saúde mental. Se o senhor acredita que tem que andar lado a lado e... Deve andar lado a lado. E se o senhor fosse dar um conselho, qual caminho que essa pessoa precisa percorrer para não perder saúde mental e... senão vai extremo, né? Que nem o senhor falou. Eu acredito que, em primeiro lugar, ela deve buscar a alta performance dela estar em sintonia com o propósito de vida dela. Porque o propósito de vida está intimamente ligado à nossa felicidade. Existe uma pesquisadora chamada Barbara Fredrickson que ela gastou anos estudando, falando que a felicidade, 50% ela é genético. 10% é em situações que ocorrem no nosso dia. A compra de um carro, de um apartamento, de uma roupa. E 40% é ligado às nossas atividades intencionais. Ou seja, aquilo que fazemos. Então, se eu descubro o meu propósito de vida, certamente eu vou potencializar a minha felicidade. E essa felicidade, né, ela não é
ficar alegre, porque alegria é emoção inata. Alegre, eu estou alegre que eu estou aqui no podcast. Depois essa alegria, eu vou ter outros problemas, outras situações. Chegar no calor que tá ali fora, a alegria já sai um pouquinho. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro tá complicado, gente. Agora, felicidade é estado de bem-estar de consciência plena. Ou seja, eu posso estar triste hoje, mas ser uma pessoa feliz. Então eu quero buscar outra performance. Eu descubro o meu propósito de vida. Esse propósito de vida vai gerar a felicidade. E a felicidade vai evocar 5 colunas importantes. Vai evocar em mim emoções confortáveis, como gratidão, amor, interesse, esperança. Vai também me levar a engajamento. O que faço, porque entendo que é o meu propósito, faço engajado. Da mesma maneira, vai me levar a ter relacionamentos, vínculos, porque vínculos seguros curam pessoas. É importante vínculos. 4, significado. Aquilo que faço tem significado. Eu olho e falo, poxa, como é relevante o que eu estou fazendo. E também a 5ª coluna é realização. Eu me sinto realizado. Só aí você está trabalhando saúde mental. Sim. Só aí você está saindo. Mas saúde mental é só isso? Não. É as demandas que vão aparecer ao longo da tua meta, ao longo dos teus objetivos, você vai ter recursos, porque você tem propósito, você tem essas 5 colunas, você vai ter recurso cognitivo para saber lidar com as situações adversas. Então isso não vai te adoecer, você vai manter a sua saúde mental. E os resultados? Equilíbrio, autoconhecimento, bom senso, diminuir o autocriticismo e sempre andar os seus objetivos e as suas metas alinhadas a crenças, princípios e valores. Fazendo isso, eu acredito que você está a passos largos de performar e de ter saúde mental. Uau! Gente, olha só. Depois dessa eu vou fechar meu computador. Assim, a gente poderia ficar aqui por mais 2 horas, mas só para vocês saberem, se você quiser saber mais de tudo isso que a gente está conversando, pega aqui, por favor, pastor. Fala um pouquinho do que mais ela vai encontrar aí nesse livro. Nesse livro você vai encontrar capítulos interessantes. Além do que nós abordamos aqui, tem 2 capítulos que eu chamo a sua atenção. Um é sobre disciplina, que é muito importante, né? Sem disciplina nós não chegamos a lugar nenhum. E também um que nós falamos sobre a síndrome do impostor. Aquela síndrome que a pessoa ela tem uma crença que ela não é de verdade, que ela é uma grande farsa. E isso faz com que ela desenvolva sentimentos de rejeição, uma hipersensibilidade à rejeição e dificuldade de se sentir pertencida nos lugares. Então, a síndrome do impostor acaba sendo uma ferramenta maligna, disfuncional, onde acaba cerceando muito do potencial de muitas pessoas que podem chegar a lugares extraordinários. Então, nesses 2 capítulos, né, dentre essas coisas que nós falamos aqui, eu chamo a sua atenção, se você quiser adquirir, vai lhe ajudar nessa sua caminhada para um ano, para uma vida extraordinária. É isso, gente. A gente, infelizmente, tá caminhando para o fim do podcast. Infelizmente, porque ficaria aqui muito tempo mais. Então, para terminar, eu quero fazer umas perguntinhas assim, bate e volta. O senhor pode responder de forma bem objetiva e a gente segue. Sim. Tá? Só pra gente encerrar um pouquinho. Pastor, um líder que te inspira? Um líder. Meu bispo, o bispo Martim Lutero. Um sonho que o senhor ainda tem a ser realizado? Um sonho. Vamos dizer, tenho vários, né? Mas poder ser psicólogo da seleção brasileira. Uau, isso aí. Precisamos. Precisamos. Eu não ia Agora falar, mas já que você falou, tá falado. Mas não é para agora. Mas não é para agora. É isso. O que o senhor gostaria de deixar como legado? Quando Cléo Holanda não estiver mais aqui, que esse tenha sido o seu legado. O meu legado, eu gostaria de passar uma mensagem que, se você cuidar das suas emoções, se você cuidar do seu bem-estar e você descobrir o seu propósito em Deus, você será a pessoa mais feliz da face da Terra. Um conselho, esse é para fechar. Um conselho para quem tá ouvindo agora e tá quebrado, tá ouvindo, tá falando, ih, esse negócio de autoeficácia, acho que nada resolve o meu caso, já era para mim, tá tudo errado aqui. Um conselho que você daria para essa pessoa? Busque a Deus, desenvolva a espiritualidade, que é uma força de caráter que a ciência comprova,
né? E a Bíblia, né, é isso. Busque a Deus e busque uma terapia com psicólogo. Por favor. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do CGCast. Pastor, foi uma honra. Acho que assim, imensurável. Acho que fica na nossa cara, né, Renan? Eu vou assistir pelo menos 2 vezes. A honra que é te receber, a honra que é te ter como autor na casa. Isso é uma honra pra gente como editora também. Então que Deus abençoe todos os planos, todos os projetos, inclusive os próximos livros que estão vindo. E a gente te agradece demais pelo seu tempo aqui. Muito obrigado, Marcela, Renan. Um prazer. Conta comigo. E espero que seja um primeiro de muitos aí pra gente bater papo. Tá bom? Muito obrigado. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Foi pra conta. Ó, depois você corta. Muito bom. Porque tem nada pra cortar nesse podcast. Teve alguma pergunta?